Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo. Derrama do teu favor, ó Deus, e da tua graça sobre as nossas vidas. Te pedimos, Pai, abre uma grande porta para nós. Traga proteção, traga livramento, traga direção. Pedimos também a cura sobre todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, que receba um milagre de Deus. Eu oro, Senhor, para que todo sentimento ruim, todo pensamento ruim, negativo, toda contaminação que entrou das trevas na mente dessa pessoa, no coração dela, seja agora levado pelo Espírito Santo. Espírito Santo, toque-os com o teu poder agora. Toque-os, Espírito Santo. Toque-os com o teu poder, santifica a sua mente, seus pensamentos, no nome de Jesus Cristo. Oro também para que toda enfermidade agora renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu digo a dores de cabeça, sinusite, renite, problemas na coluna, problemas nas pernas, nos pés, todo tipo de alergia, todo problema nos ovários, todo problema no útero. Eu declaro saúde agora na vida dessa pessoa, no sangue dela. Milagre de Deus agora tocando na vida dela. No nome de Jesus, eu oro pela cura total, pela cura completa, pela restauração no corpo físico dessa pessoa. Tu és Deus de maravilhas e eu libero uma palavra sobre o corpo físico dessa pessoa e eu digo, seja curado, seja curada agora. Essa mulher que não pode engravidar, eu libero uma palavra sobre a vida dela. Receba milagre, receba cura, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Estamos hoje no segundo dia do nosso propósito de oração e jejum, é um jejum profético e cremos que Deus vai nos abrir uma grande porta, por isso, seja agora alguém que anda no profético e libera uma palavra profética aqui nos comentários. Deus vai me abrir uma grande porta, escreve aí. Deus vai me abrir uma grande porta para a glória de Deus. Amém? E se você tem sofrido atrasos, perdas, decepções, tristezas, saiba que Jesus é a solução. E Ele me colocou aqui para dizer exatamente isso para você. Deus tem um plano. Oh, glória a Deus. Você pode vibrar junto comigo. Deus tem um plano. Creia, Deus tem um plano. Aí você diz, eu não consigo enxergar isso. Deus tem. E vai mostrar para você. Você crê? Você crê nisso? Que Deus tem um plano aí para a sua vida? Deus tem um plano poderoso, um plano grande aí para a tua vida? Crê? Eu creio. Eu creio. Ele tem plano para te livrar disso. Ele tem plano para te dar vitória. Ele tem plano para te guiar. Ele tem plano para você, para mostrar as coisas grandes e poderosas que Ele tem reservada para o teu futuro. Glória a Deus, eu creio nisso. E eu quero mostrar para você o que está escrito em Atos capítulo 12, do verso 5 ao 9. Essa palavra, ela é chave para quem está numa situação que não vê saída. Se você entrou aqui nessa oração e você está com um problema, você não sabe como vai sair desse problema, de repente você está sendo acusado injustamente por alguém ou por algo, ou você está com um problema financeiro, você acabou gastando demais, você fez negócios fora do tempo, você errou, ou pessoas que você esperava fazer negócios, começou, sabe, essas pessoas todas a se distanciar de você e sair da sua vida, e agora deixaram você, sabe, com problemas nas mãos para resolver, e você se vê sem saída. Essa palavra é a palavra que vai te ajudar a sair disso.
Você crê nisso? Olha o que está escrito aqui em Atos capítulo 12, verso 5 em diante. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Que tremendo isso. Pedro preso e a igreja orando. Quando você não vê como sair de uma situação, você tem que ter alguém orando por você. Não só você orando, mas pessoas orando por você. É isso que vai liberar um movimento de Deus em teu favor. A Bíblia diz: havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Isso é categórico aqui. Isso é, sabe, um sinal de Deus para você. Você precisa da intercessão de outras pessoas. Tem gente que diz assim: não, eu não acredito que você precise orar com ninguém. Você sozinho ora e lá Deus vai te escutar. A Bíblia diz que existem vários tipos de oração. Aquela oração que tu entra dentro do teu quarto, fecha a porta, fala só você e Deus, ali você chora, coloca as mágoas para fora. Existe aquela oração onde você recebe uma oração de alguém, alguém impõe as mãos sobre a tua cabeça e ora sobre você. Mas existe também a oração da igreja, a oração dos irmãos, a oração de pessoas em favor de nós. Há muito poder na oração, há muito poder na comunhão. Eu já comentei com vocês aqui, mas é importante eu comentar. Tem uma igreja lá no sul e essa igreja foi construída com oração. Sabe por quê? Porque um empresário da cidade tinha um grande negócio para fazer e o negócio não estava indo para frente, ele tentava e não conseguia. E ele foi até um pastor da cidade e ele disse para esse pastor: eu preciso que vocês orem para que o negócio saia. E se esse negócio sair, eu compro o terreno e eu construo a igreja para vocês. Olha só. E o pastor então moveu todos os grupos de oração da igreja, colocou a igreja a orar e a igreja ficou orando lá, parece mais de 40 dias. E a Bíblia nos fala que quando a igreja faz esse tipo de coisa, oração incessante, oração em concordância, há um movimento espiritual que é liberado. E foi o que aconteceu com a vida desse empresário. O negócio aconteceu, as travas foram tiradas e assim que ele finalizou o negócio, que estava tudo certo, ele chamou o pastor e disse: pastor, escolhe o terreno, vou comprar o terreno e vou mandar construir a igreja. E ele comprou o terreno, construiu a igreja e entregou as chaves para a igreja. Eu acredito que pessoas que colocam fé no poder da intercessão, elas recebem seus milagres. É por isso que a Bíblia diz aqui que mesmo Pedro na prisão, a igreja estava lá intercedendo. Era uma situação difícil. Sabe, eu acho que nós invertemos a ordem das coisas. Acredito que nós estamos tentando muitas vezes ganhar certas guerras no grito, na briga, no desespero. E a minha pergunta é: está dando certo? Não dá certo. Por quê? Porque nós precisamos entrar num outro tipo de nível, o nível de oração, o nível espiritual, para podermos vencer as batalhas que vêm a nós. E a Bíblia diz aqui, continuando: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, como se ele fosse um criminoso. E sentinelas à porta guardavam o cárcere, com medo de que Pedro fosse ser um alto, bandido. E não era nada disso. Ele era um pregador da palavra. E diz aqui: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa.
Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia. Não sabendo que era real o que se fazia, por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Olha o sobrenatural que aconteceu. Deus enviou um anjo lá na prisão onde Pedro estava. A Bíblia diz que as cadeias que estavam prendendo a ele, de repente, soltaram. A porta se abriu e ele pensou que aquilo tudo era uma visão e tudo, sabe, era uma visão, mas ao mesmo tempo estava acontecendo no natural. E a Bíblia diz então que o anjo tirou Pedro da prisão e o conduziu até onde a igreja estava orando. Que tremendo isso! E isso me traz uma reflexão muito poderosa. Deus ouve e vê. Você não está sozinho nas suas lutas. Permaneça firme e estável, porque Deus já está planejando a sua vitória, a sua libertação. Que tremendo! A igreja orando e o plano sendo executado. Uma liberação tremenda acontecendo. Deus enviando um anjo do céu para abrir as cadeias, para tirar o homem da prisão. Sabe o que está acontecendo nesse exato momento? Deus está colocando um plano em curso. Deus está projetando uma libertação. Deus está projetando uma saída para você. Deus está trabalhando no seu problema. Por isso, mantenha calma. Fique doce. Fique fora do medo e continue crendo que Deus já está planejando a tua vitória, o teu milagre, a salvação para a tua casa, a transformação dessa situação difícil que você está. E não importa o quão cabeluda seja uma situação, o quão difícil seja, sabe, um problema que você está enfrentando, Deus pode mudar a sua história. Ele pode mudar o que você está vivendo, creia. Essa é a nossa fé, essa é a nossa convicção no nome de Jesus Cristo. E eu quero agora orar por você, quero declarar o Salmos 91, quero pedir a você, deixa a sua curtida aqui nessa oração. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos andar juntos e compartilhe com 8 pessoas agora. E se não ativou o sininho aí da notificação, ativa o sininho para que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube te avise. Tá? Tem um sininho aí, é só clicar e ativar todas as notificações. Eu recebi um testemunho da Mônica e ela escreveu assim: eu quero agradecer pela vitória que recebi na terça-feira passada. Antes mesmo de terminar a campanha, consegui a graça e o favor de Deus na homologação do meu processo, que já estava há 9 anos sem resolução, e o dia chegou. Agora poderei finalmente obter a escritura do meu imóvel. Deus é justo e fiel. Que Deus te abençoe, viu? E nós estávamos na semana passada no propósito da justiça de Deus. Você vê que cada campanha tem uma liberação especial de Deus aqui? Cada propósito tem uma liberação especial. Escreve aqui nos comentários, escreve assim: Deus vai me abrir uma grande porta. Escreve com fé. Libere no mundo espiritual essa palavra profética. Deus vai me abrir uma grande porta. Amém? Quero também avisar a todos lá do Sul que eu terei o tour profético nesse final de semana. Sexta estarei em Passo Fundo, sábado estarei em Panambi e domingo estarei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Vão ser 3 dias onde eu vou ministrar cada dia sobre o Espírito Santo. E vou estar orando pelos enfermos, estarei liberando palavras proféticas e vai ser algo incrível. Um outro anúncio é o lançamento desse livro aqui, Café com Jesus, que você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Olha aqui que lindo que está o nosso devocional. Adquira esse livro
Já pegue alguns a mais para dar de presente para os seus amigos, para os seus parentes, para as pessoas que trabalham para você. E eu sei que esse livro aqui vai fazer a diferença na sua vida. Mas não esqueça, primeiro leia a sua Bíblia, para depois ler o devocional. E vamos ter a conferência A Cura. E vai estar comigo Tiago Brunet, Mac Anderson e outros convidados. Serão 2 dias. E sabe o que nós vamos falar? Vamos falar sobre como vencer as crenças limitantes. Exatamente. Deus está dizendo para você e quer que essas travas saiam da sua vida para você viver algo novo, algo melhor. E se você quer fazer esse evento, essa conferência, o link está aqui na descrição ou direto no meu site. É exclusivo para quem é aluno da Academia Kindle Global. E não creio que você tenha que ficar de fora. Está aí o nosso convite para você. Te aguardo. Tá bom? Deixa eu declarar o Salmo 91. Compartilhe e coloca aqui nos comentários seu pedido de oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deixa eu orar por você e te abençoar agora, no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Tu és um Deus de milagres e não há impossíveis para Ti. Por isso, Pai, eu oro por cada pessoa, Pai, que pode estar numa situação como a de Pedro, uma situação difícil, uma situação onde não se vê como que as coisas podem mudar. Os homens já deram a sua palavra, já não há mais possibilidade, não há nenhum tipo de perspectiva de mudança. No entanto, nós nos movemos pela fé e não pela vista. Por isso, eu quero liberar uma palavra profética. Deus te tirará de qualquer dificuldade, tirará você de qualquer zona de guerra, de qualquer ação que estiver prendendo você, no nome de Jesus Cristo. Eu libero uma palavra profética sobre a tua vida. Deus está te visitando nessa hora, está quebrando as amarras, desfazendo a maldade. E que venha tempos de paz, tempos de prosperidade, tempos de avanço, tempos de crescimento para a tua vida, para a tua casa e para os teus negócios. Oramos para que se reverta toda a adversidade, toda ação maligna de falência, de destruição, tudo aquilo que vem para desanimar essa pessoa, até mesmo diagnósticos, que não há possibilidade, que não há como resolver, que não há como melhorar. Eu oro por um milagre agora. Eu oro por uma intervenção no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu libero uma palavra: saúde, paz, transformação, mudança de ambiente, mudança de realidade, vitória na tua vida agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja visitado por Deus agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Toque-os com a tua graça e com o teu favor. Senhor, quebra o jugo, completamente o peso que essa pessoa carrega, aquilo que oprime a vida dela, que ela seja livre agora, no nome de Jesus. Que o toque de Deus, o toque divino, venha sobre a tua vida agora. Seja livre, seja liberto, seja liberta no nome de Jesus, e que haja vitória na tua vida agora, no nome de Jesus Cristo.
Toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça e com o teu favor, Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus Cristo. Tira dores, Pai, que essa pessoa esteja sentindo agora, nesse momento. E traga um refrigério, traga novas forças, traga, Senhor, uma capacidade maior. Essa pessoa, Pai, que está se sentindo incapaz para determinadas situações na vida dela, capacita ela, Pai, que agora ela entre numa parceria com o Espírito Santo e com essa parceria ela tenha vitória sobre qualquer inimigo em nome de Jesus. Eu te abençoo a ti e a tua casa e declaro, Deus vai abrir uma grande porta para nós. O nosso Deus é Deus de milagres, cremos nele e pedimos uma ação do céu sobre a nossa vida em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus a glória, a Deus o louvor. Que Deus te abençoe, compartilhe essa oração e que Deus multiplique as bênçãos na tua vida, no nome de Jesus. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Um abraço. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos intervenção e provisão especial entrando na tua vida, na tua casa e na tua família. No nome de Jesus Cristo. Também eu oro, Pai, por cada pessoa que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. No nome de Jesus Cristo. Oro também, Senhor, por cada criança que estiver doente, para que receba um milagre de Deus sobre o seu corpo físico. Do alto da cabeça à planta dos pés, haja saúde completa e total. Eu oro, Senhor, e peço, proteja as crianças de toda a maldade desse mundo, de todo o mal. Que a alegria do Senhor entre na vida dessa pessoa. Eu oro, Senhor, também por esse empreendedor que tem, Senhor, grandes desafios, que precisa ser um líder forte e que precisa também ser um pai, precisa ser um marido. Essa mulher, Senhor, que é empreendedora, que precisa ser também uma esposa, precisa ser uma mãe. Que o Senhor fortaleça os empreendedores. Também oro, Pai, por todos aqueles que trabalham ainda, para que o Senhor fortaleça eles e os capacite, no nome de Jesus. Tira todo o peso espiritual, todo o jugo, Pai, tudo aquilo que tenta, Senhor, de alguma maneira trazer uma exaustão, um cansaço, e que venha sobre eles a tua força, a tua graça e o teu favor. No nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, por toda pessoa que está com problema na garganta, na língua, que está com problema na tireoide, e oro pela cura total e completa dessa pessoa no nome de Jesus Cristo. E repreendo todo tipo de oposição espiritual e dou uma ordem: mal cesse agora no nome de Jesus Cristo. Dá vitória, Pai. Dá vitória a essa pessoa. Intervenha na sua causa, Pai, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua vida e que Deus abençoe a tua casa. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao teu coração hoje. Mas antes disso, eu quero dar um testemunho. Olha que testemunho bonito. E é isso que me fez orar pelas crianças hoje. A Daniela, ela escreveu assim: a filha de uma amiga de apenas 1 ano derramou café quente no rosto e no corpo. Os médicos fizeram curativos e disseram que seria preciso fazer cirurgia. Então fiz o propósito de 7 dias e compartilhei com a mãe dela, pedindo a Deus que revertesse aquele quadro e restaurasse completamente as queimaduras. Quando os médicos tiraram o curativo, ficaram surpresos. O rostinho dela foi totalmente restaurado, sem nenhuma cicatriz. Ela recebeu alta do hospital e já está em casa para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém. O Deus que reverte situações. Olha que testemunho bonito. E eu quero aqui também deixar pontuado que a Daniela, ela se posicionou como uma intercessora em favor da filhinha da amiga dela. Olha a importância da intercessão, de você se colocar em oração em favor de alguém. Amém? É por isso que
hoje nós vamos fazer algo diferente. Mesmo que você ore por você, você vai orar por outras pessoas que estão ao seu redor. E você vai compartilhar essa oração também com eles. Amém? Você acredita que Deus vai te abençoar mais ainda quando você orar por outra pessoa e quando você compartilhar essa oração com essas pessoas? A Bíblia diz uma coisa, que enquanto Jó intercedia pelos seus amigos, Deus virava o cativeiro de Jó, mudava a sorte dele. É isso que vai acontecer na tua vida. Pega como uma palavra profética e obedeça essa instrução. E que Deus te abençoe. Amém? Então, compartilhe, ore por essa pessoa, coloca aqui nos comentários o nome de quem você quer orar hoje, interceda por essa pessoa no nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra muito poderosa, como se tornar um imã da bondade de Deus. Você já viu aqueles imã de geladeira? Quando você encosta próximo à lata da geladeira, aquele imã, ele é atraído para aquele metal. Bem, você sabe como você pode se tornar um imã da bondade de Deus? Existem alguns princípios espirituais onde você vai atrair. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas correrão atrás de nós e nos alcançarão. Ou seja, Deus em nenhum momento diz para mim correr atrás da bênção. Ele diz que as bênçãos me alcançarão. Agora, para as bênçãos me alcançar, eu preciso me tornar um imã da bondade de Deus. E eu quero ler um texto para você, que é Deuteronômio capítulo 28, verso 1 e verso 2, que diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se obedecerem ao Senhor, seu Deus. Se eu obedecer a Deus, as bênçãos me acompanharão, elas virão para a minha vida. Olha que tremendo! As bênçãos virão para a minha vida, se eu obedecer a Deus. Então, para você se tornar um imã da bondade de Deus, escreve isso aqui nos comentários. Vou me tornar um imã da bondade de Deus. Escreve com toda a fé aqui. Vou me tornar um imã da bondade de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz que se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas me serão acrescentadas. Eu irei atrair as bênçãos do céu. Eu irei receber as bênçãos do céu. Elas vão vir a mim. As melhores oportunidades virão a mim. As pessoas certas virão a mim. Eu estarei caminhando debaixo de muitas bênçãos se eu obedecer a Deus. Então não é só orar, é obedecer também. Não é só orar, é largar aquilo que desagrada a Deus, porque isso é obedecer a Deus. E se eu fizer isso, as bênçãos me acompanharão. Então guarda essa palavra no seu coração. Se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, o que falta na sua vida, Ele vai acrescentar. Você sabe o que é acrescentar? Se eu pegar esse copo aqui, esse copo aqui, não sei se você consegue ver, ó, vou mexer ele um pouco, tá? Não está cheio d'água, mas está pela metade esse copo. Acrescentar é Deus encher até completar. Então tudo aquilo que precisa ser acrescentado na sua vida, Deus vai acrescentar, Deus vai completar. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Olha que tremendo isso. Então, colocar Deus em primeiro lugar vai atrair as pessoas certas, vai atrair os contratos certos, vai atrair as ideias, os recursos e a influência e muitas outras coisas. É só colocar Deus em primeiro lugar e o que você precisa Ele vai acrescentar. Ele vai colocar tudo o que você precisa na sua vida. Então você se transforma um imã da bondade de Deus.
Quando você aprende a colocar Deus em primeiro lugar. Uma outra coisa que faz de você um imã da bondade de Deus é você aprender a honrar a Deus. Como que se honra a Deus? Você honra a Deus valorizando o que Ele valoriza? Eu vou repetir. Você honra a Deus valorizando aquilo que Ele valoriza? A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. A Bíblia diz também para você honrar o seu cônjuge. Mulheres, honrem seus maridos, maridos, honrem suas mulheres. Porque se você honrar aquilo que Deus valoriza, você está honrando a Deus. É por isso que a honra é tão importante. A honra é dar o devido valor a pessoas que têm dom, a pessoas que têm talento, mas não honram a Deus com aquilo que têm. Ao contrário, eles acabam até envergonhando muitas vezes o Evangelho, porque eles não dão o devido valor ao que têm. Eles não dão o devido valor a tudo aquilo que Deus faz. Eu estava vindo semana passada de Roma, eu tive um evento lá. E sabe, é um voo muito comprido, são mais de 10 horas de voo. Então, eu até brinquei com os meus filhos, eu li um livro inteiro durante o voo. E li um livro inteiro e comecei outro, porque você tem muito tempo durante o voo. E teve um momento que eu parei e comecei a orar e agradecer a Deus, sabe, por toda a bondade dele, por tudo que ele tem feito por mim, e agradecer a Deus também o que ele me entregou. E eu digo a você, nós precisamos ter esses momentos de reflexão para honrar a Deus, sabe, sendo gratos a Deus por tudo aquilo que recebeu, por tudo aquilo que Deus deu. Você tem que honrar a Deus. Você tem que honrar a Deus, inclusive nas coisas que você tem. Porque há pessoas que não aceitam nem a prosperidade que tem. Eu conheci pessoas extremamente ricas, mas que elas não são capazes nem de comprar um sapato bom, nem de comprar um carro bom. Por quê? Porque eles não se acham dignos de terem aquilo. Infelizmente, tem muita gente que não usa o que tem, porque não se acha digno, sabe, de gastar, não se acha digno de ter alguma coisa. Certa feita eu falei para um homem isso. Ele era um homem muito rico, mas ele estava, sabe, trabalhando só para os filhos. Eu disse para ele: você não compra nenhuma caminhonete para você, porque ele era um homem de lavoura. Eu disse para ele: você não compra nenhuma caminhonete boa para você, porque você quer deixar tudo para os seus filhos. E eu disse para ele: você tem que honrar a vida que Deus te deu. Você tem que aprender a ser grato por aquilo que Deus te deu e usar aquilo que Deus te deu aqui nessa vida. Ainda que você deixe herança para os seus filhos, que isso é uma bênção de Deus, você tem que honrar também a prosperidade que Deus colocou na sua vida. Era um homem que não comprava nenhuma camisa para ele, que não queria, sabe, desperdiçar, queria deixar tudo para os filhos. E eu disse para ele: não é assim que você está honrando a Deus. Então, a honra faz oportunidades certas te encontrar. Uma outra coisa que libera as bênçãos de Deus e faz você se tornar um imã da bondade de Deus é a excelência. Sabe o que é a excelência? É continuar sempre fazendo o seu melhor. Continue fazendo sempre o seu melhor, com todas as suas limitações, com o seu tempo, com a sua energia. Faça o seu melhor. Aprenda a fazer o seu melhor. É excelência. Então, com tudo que eu fizer, eu vou, sabe, fazer o meu melhor. Eu vou dar do meu melhor. Eu vou tentar fazer o meu melhor, porque isso é excelência. Ao contrário do que as pessoas pensam, excelência não é só uma abundância financeira, porque às vezes tem pessoas que têm uma abundância financeira, mas não são excelentes em nada que fazem, ao contrário, tudo é de terceira e quarta categoria. Por quê? Porque eles não fazem com excelência. Eles querem muitas vezes economizar, muitas vezes não querem investir,
Mas a excelência é diferente. É que nem quando alguém vai na sua casa, sabe? Você faz o seu melhor, é o melhor prato de comida, você prepara a mesa com a melhor prataria da sua casa e você, sabe, ajeita seus filhos e você se arruma também colocando a sua melhor roupa. Isso é excelência. Excelência é você fazer o seu melhor com aquilo que você tem, com os recursos que você tem, com a capacidade que você tem. É você fazer o seu melhor. Porque o que Deus sonha para você é muito maior do que o seu sonho. E para encerrar, você quer se transformar num imã da bondade de Deus? Então ore para ser uma coluna no reino. Toda pessoa que quer ser um imã da bondade de Deus tem que orar para ser uma coluna no reino de Deus. O que é uma coluna no reino de Deus? É o que você tem, ser um meio para servir no reino, seja por meio de um dom, seja por meio de talento, seja por meio de recursos financeiros, seja por meio do seu trabalho manual, você ser uma coluna no reino de Deus. E até mesmo você que é um intercessor e que é alguém que ora pelo meu ministério e que ora pelos programas de TV que nós temos e ora pelas minhas lives diárias e ora pela minha saúde, pela minha família, você está sendo uma coluna no reino de Deus? Você que fala bem do reino, você que tenta compartilhar coisas boas, você está sendo uma coluna no reino de Deus? Eu acredito que cada um de nós tem que descobrir como ser uma coluna no reino de Deus, como ser uma coluna dentro do reino. Amém? Glória a Deus. Você quer ser ainda um imã da bondade de Deus? Então cumpra esses princípios e viva as promessas em nome de Jesus. Glória a Deus? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir a você que você compartilhe essa oração. E quero lhe convidar também domingo agora, nós vamos ter Santa Ceia e eu vou liberar uma palavra especial. E não só uma palavra, eu vou fazer uma ministração especial para que todo o cansaço cesse na sua vida. Amém? Todo o cansaço cesse. Eu vou ministrar uma palavra, como eliminar todos os tipos de cansaço. Por isso, vem estar conosco. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado para estar conosco. Amém? Vai ser uma alegria, vai ser um prazer receber você no nome de Jesus. E também quero lhe convidar, nós vamos ter um grande evento, que é a Masterclass Visões e Mundo Espiritual. Eu vou ensinar sobre 12 níveis de visões espirituais. E um detalhe, hoje, às 20 horas, dentro da Academia Kingdom, já começa a preparação para a Masterclass que nós teremos na semana que vem. Eu gostaria muito que você participasse. Está na hora de você entender que só existe um caminho para você, crescer ou crescer, para você viver o que Deus tem para a sua vida. Quem anda com profetas profetiza. Caminhe conosco, aprenda a palavra de Deus, aprenda a ser profundo no Evangelho, aprenda a ouvir o Senhor, a entender os sinais de Deus. Vem ser nosso aluno na Academia Kingdom Global. É uma escola online, você pode fazer de qualquer parte do Brasil e do mundo, é só você ter um celular. Tá? E se você quer ser nosso aluno e participar dessa Masterclass, o link está aqui na descrição do vídeo, ou você pode ir direto no meu site www.vinicius17.com.br. E você que mora nos Estados Unidos, preste muita atenção. Inclusive, compartilhe com um brasileiro que mora nos Estados Unidos. Mês que vem eu estarei aí, eu vou ir a passeio, mas eu também quero conhecer os nossos alunos da Academia Kingdom Global e nós vamos ter uma escola de profetas, onde estaremos ministrando sobre a vida de vocês. E a Escola de Profetas, ela é uma plataforma espiritual. Eu tenho dito, não é de hoje, que a unção que Deus nos deu para essa escola tem sido transformadora para a vida de muitas pessoas. Você ouviu o testemunho que eu dei semana passada a respeito de uma mulher que estava na Escola de Profetas, não era cristã, e que nessa Escola de Profetas ela foi batizada no Espírito Santo. Sabe, tem pessoas que ficam meses orando pelo batismo do Espírito Santo. Ela foi numa escola de profetas,
não era crente, nem ela, nem o marido, nem o filho, ninguém. E ela foi nessa escola de profetas, ela foi batizada no Espírito Santo por causa da unção de Deus. A unção de Deus, quando está num ambiente, não tem como você não ser tocado por Deus. Então eu convido você a estar com a gente, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Não há impossíveis para Deus. E lembre-se, amanhã nós vamos levantar um grande clamor às 6 horas da manhã aqui. Eu convido todos vocês a estarem na oração comigo às 6 horas da manhã amanhã. Nós vamos levantar um grande clamor por intervenção e por provisão. É só para quem crê. É só para quem crê. Então já ajeita teu relógio aí para despertar, para você não perder a oração amanhã às 6 horas da manhã. Vamos orar? Em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos a vida de cada pessoa a Ti e pedimos o Teu favor. Pedimos, Pai, que a Tua mão de poder toque na vida dessa pessoa agora. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que todo tipo de ataque do inimigo à vida dessa pessoa cesse completamente e que ela seja tocada pelo Senhor, que o extraordinário de Deus entre na vida dela, sua casa, sua família, seja envolvida pela presença de Deus. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, para que todo tipo de opressão espiritual, de peso, de aflição, cesse na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu oro por uma intervenção na tua vida agora e na vida dessa pessoa, que você está intercedendo por ela. Seja por um filho, seja por um marido, seja por um amigo, por uma amiga, pelo filho de alguém, eu oro agora e em nome de Jesus Cristo libero uma palavra, e a palavra é: aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Que o milagre aconteça, que haja uma intervenção dos céus agora no nome de Jesus, e nós ordenamos a toda a força das trevas, cesse agora a sua operação contra a vida dessa pessoa. Eu digo a toda amarra espiritual, a toda opressão, a todo peso, sai do caminho dessa pessoa, que ela seja livre agora, que a mão poderosa do Senhor seja sobre ela e sobre todos da sua casa. Senhor, envolve-os com o teu poder e com a tua graça, Senhor. No nome de Jesus Cristo, que seja quebrado toda resistência espiritual, e nós oramos por provisões especiais, provisões financeiras, provisões de conexão, provisões de oportunidade. Que a provisão do Senhor de saída de problemas seja liberado agora. Senhor, que toda maldade seja quebrada, que a inveja seja quebrada e que o Senhor intervenha também na salvação de todos dessa casa. Que todos conheçam a Jesus e tenham uma experiência com Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém. Compartilhe agora essa oração e amanhã, 6 da manhã, eu vou aguardar todos vocês aqui, se Deus quiser. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.